Dia 80, 2 Reis, capítulo 4 ao capítulo 7. Os próximos capítulos mostram alguns milagres que o Senhor operou através de Eliseu. E no capítulo 4 acontece o milagre do azeite na vida de uma mulher, pois seu marido havia morrido. Estavam querendo seus 2 filhos como escravos, então Eliseu manda ela pedir vasilhas emprestadas e o Senhor faria o milagre de encher todas as vasilhas com azeite. E assim aconteceu, podendo ela pagar as dívidas e viver com o que sobrasse. Na sequência mostra uma mulher sunamita rica que fez um quarto para o profeta ficar ali toda vez que ele estivesse passando pela região. Então Eliseu quer saber como poderia recompensar tamanha generosidade. E então ele descobre que ela não tinha filhos e seu marido já estava em idade avançada. Logo, ele profetiza que em 1 ano ela estaria com a criança no colo, e aconteceu como Eliseu disse. O menino, porém, cresceu e até que certo dia a cabeça começou a doer e ele morreu. A sunamita corre para buscar auxílio de Eliseu e Eliseu vai até a casa dela, entra no quarto, o menino já está morto. Ele deita sobre a criança que então volta à vida e Eliseu o entrega à sua mãe. Logo após, fizeram um ensopado no acampamento, mas nesse ensopado havia morte. Então Eliseu pega um punhado de farinha, joga sobre o ensopado e assim não houve mais morte naquela panela, e serviram a todos. Logo após, mostra que trouxeram a Eliseu 20 pães e algumas espigas de milho. Eliseu manda distribuir o alimento para 100 homens que ali estavam. O povo achou um absurdo, porque a quantidade não daria para alimentar aquele povo, mas Eliseu manda eles distribuírem o alimento que o Senhor multiplicaria de tal maneira que sobraria, e assim aconteceu. No capítulo 5 conta a história de Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Ele ficou leproso e uma menina que havia sido cativa e estava servindo Naamã lhe disse que se ele procurasse Eliseu, que o profeta curaria ele. Então Eliseu vai com sua comitiva ao rei de Israel e o rei de Israel se desespera, pois ele não tem poder para curar, afinal ele não é Deus, e ainda acha que o rei da Síria procurava algum motivo para brigarem. Então Eliseu manda trazer Naamã até sua casa e ele diz que ele deveria mergulhar 7 vezes no Jordão e que ele ficaria limpo após fazer isso. Naamã lutou para não fazer isso, mas após mergulhar 7 vezes no Jordão ficou curado. Então ele volta e quer presentear Eliseu, mas mesmo ele insistindo, Eliseu não aceitou nada. Logo após, Geazi, servo de Eliseu, sem que Eliseu soubesse, foi ao encontro de Naamã e pediu 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas. E Naamã lhe deu 70 quilos de prata e as 2 roupas que ele pediu. E quando volta, foi se apresentar a Eliseu, que pergunta onde ele estava. E ele mente dizendo não ter ido a lugar algum, mas Eliseu informa que estava em espírito com ele e viu tudo, e que a lepra de Naamã iria passar para ele por causa do que ele fez. No capítulo 6 inicia mostrando os homens indo cortar troncos para construir um lugar maior, para assim eles ficarem. Eliseu foi junto e, cortando um tronco, o ferro do machado soltou e caiu na água. O homem se desesperou porque o machado era emprestado. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água e a parte do ferro que havia afundado flutuou na água. E o homem esticou o braço e pegou. Na sequência, o rei da Síria estava em guerra contra Israel e todos os passos que ele dava Eliseu sabia antes de acontecer. Então ele descobre que Eliseu é quem estava por trás disso e por isso ele não estava conseguindo vencer Israel. Sendo assim, ele manda cercar o acampamento onde Eliseu estava. Seu servo Geazi, quando viu, ficou temeroso, mas Eliseu disse para ele não se preocupar, pois aqueles que estavam com ele eram mais numerosos, e pede a Deus que abra os olhos do seu servo. Então seu servo viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então Eliseu pede para Deus que o exército fique cego, e assim acontece. Logo após, ele conduz o exército até Samaria, diante do rei de Israel, que pergunta a Eliseu se deveria matar eles. Eliseu diz que não, que deveria alimentar eles e mandar de volta ao seu rei. Assim foi feito e as guerras entre eles pararam. Na sequência mostra que o rei da Síria sitiou Samaria e a fome era muito grande. 2 mulheres combinaram comer seus filhos. Num dia comeria de uma e no outro comeriam o filho da outra. Comeram então um filho, mas quando chegou no outro dia, a mulher escondeu seu filho. Quando o rei soube disso, rasgou suas vestes e quis matar Eliseu porque ele não tinha mais esperança no Senhor. No capítulo 7, Eliseu diz: assim diz o Senhor, amanhã por volta dessa hora na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. Eles não acreditam, pois a fome era intensa e estava tudo caro. O profeta disse que ele veria com os próprios olhos, mas não comeria coisa alguma. Sendo assim, 4 leprosos resolvem se render ao exército arameu, pois para eles iriam morrer de qualquer jeito. Chegando ao acampamento arameu, viram que não havia mais ninguém lá. Isso porque Deus fez o exército arameu ouvir um barulho de grande exército com cavalos e carros de guerra, e eles fugiram. Então os leprosos avisaram ao exército que saquearam o acampamento, e quando o povo saiu, atropelou o oficial que não acreditou na palavra do profeta e pisotearam ele. O mesmo viu tudo, mas não comeu nada, como o profeta havia dito. Se você gostou desse capítulo, curta, comente, compartilhe com todos os seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe e até a próxima.